pelo meu amor. Não sei como o dono do universo teve que pedir meu coração. Que bom que foi assim, que bom que me esperou. Tão bom tu és pra mim. Que bom que foi assim, que bom que me esperou. Tão bom tu és pra mim. Amém. Esse louvor é uma poesia composta por perguntas agregada à gratidão. Não sei porque o inventor do universo me inspirou, não é? Mas quão bom, não é? Gratidão, perguntas, ou pergunta e gratidão. Louvado seja Deus, porque Deus amou tanto a você e amou tanto a mim, de forma a nos esperar e a nos aceitar, tão defeituosos como somos. Um Senhor disposto a tomar o meu coração, o teu coração tão doentio, e a poder transformar, a poder curá-lo, sará-lo, para que pudéssemos ser e continuar sendo tão somente dele. Então, louvado seja o nosso Deus. Esse é o momento da gratidão. Se você trouxe a sua oferta, também como meio de adoração, nós queremos chamar outra vez a nossa irmã Ana Rísia, e enquanto a Ana louva a Deus, você que trouxe a sua oferta, ou porventura não devolveu por algum motivo ontem o seu dízimo, pode vir aqui à frente e pode agradecer a Deus por meio da oferta ou por meio do dízimo. Ouçamos o louvor para a honra e glória do nosso Deus. Eu estava no céu, junto com os anjos, no trono de glória. Mas meu pai me disse assim: filho querido, quero falar contigo. Você vai descer para salvar o mundo. Porque eu te amei, uma cruz pesada carreguei. Porque eu te amei, a morte também enfrentei. Porque eu te amei, mesmo sem você me amar, eu quero te salvar, meu filho. Porque eu te amei, a cruz estava a te olhar. Porque eu te amei, meu sangue estava a jorrar. Porque eu te amei, mesmo sem você me amar, porque eu quero te salvar, meu filho. Eu estava no céu, junto com os anjos, no trono de glória. Mas meu pai me disse assim: filho querido, quero falar contigo. Você vai descer
junto com os anjos no trono de glória. Amém. Boa noite a todos. Que a graça e o amor de Jesus esteja no nosso coração nessa noite, bem como por todos os dias da nossa vida. Nós estamos aqui na Igreja Central de Juazeiro tendo domingos especiais baseados no livro de Daniel, um livro profético. E hoje nós vamos fazer uns estudos nos capítulos 4 e 5 do livro de Daniel. Mas antes eu vou convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 3. E já você entende porque a gente começa a mensagem dessa manhã por esse capítulo. Então, Gênesis capítulo 3, e aí nós vamos orar, assim que você abrir aí a sua Bíblia, a gente ora para que o Espírito Santo de Deus conduza a mensagem, a reflexão de sua palavra nessa noite. Gênesis capítulo 3. Oremos então. Querido e bom e amado Senhor Jesus Cristo, louvado seja o teu nome. Obrigado pela oportunidade e o privilégio de estarmos em tua presença nessa noite. Bem verdade, Senhor, que entendemos que poderíamos estar em vários outros lugares, talvez o leito de hospital ou até mesmo uma sepultura. Mas a tua graça e a tua misericórdia nos alcançou. E por isso, nesse momento, nós queremos pedir que o Espírito Santo de Deus faça com que essas palavras saltem dessas páginas e encontrem morada em nossos corações. E assim nós oramos, pelo amor e pela bondade de Cristo Jesus. Amém. O tema de hoje é a arrogância humana e a soberania divina. A arrogância pode ser classificada como um orgulho. A arrogância tem o sinônimo de soberba, de altivez. Em alguns momentos, um ser humano, um ser arrogante, ele se considera um Deus. E a arrogância, ela pode transformar o ser humano em alguém insensível e insensato. E essa é uma triste característica que está infectada na raça humana. E essa é uma característica que o arqui-inimigo transferiu para o ser humano. E aí por isso que nós vamos começar em Gênesis capítulo 3. E eu convido a ler com você, a você ler comigo o verso 9. Gênesis capítulo 3, verso 5. Melhor dizendo, Gênesis 3, verso 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Nesse momento, Satanás estava transferindo a sua arrogância, que era uma característica sua, a sua soberba, a sua altivez, para o primeiro casal da humanidade. Então, naquele momento, estava sendo adentrado ao mundo essa triste e devastadora característica, a arrogância. E aí agora eu convido você ao livro de Daniel, finalmente. Daniel capítulo 4. Livro do profeta Daniel, capítulo 4. O Império de Babilônia se tornou muito conhecido pela sua arrogância, pela sua soberba e altivez. Mas antes de entrarmos nesse aspecto, quem foi Babilônia, né? Quem era o Império Babilônico? O Império Babilônico teve duas fases.
A primeira fase do Império Babilônico começou com Hammurabi no ano de 1792, antes de Cristo, e perdurou até o ano de 750 antes de Cristo. Só que com a morte de Hammurabi, os inimigos invadiu Babilônia e então Babilônia começou a cair em decadência. E aí surge depois, no ano de 625, depois de uma campanha militar que foi empregada pelos caldeus, vencendo os assírios, Babilônia volta a estar em lugar de destaque. E aí nós temos o segundo império de Babilônia, que perdurou dos anos 625 a.C. até o ano de 539 a.C., liderado na sua maior parte por o tão conhecido rei Nabucodonosor. Babilônia, amada igreja, se tornou um império de domínio mundial naquele período. Babilônia, devido à sua arquitetura, era um lugar muito belo e esplêndido. Babilônia era uma verdadeira fortaleza. Babilônia tinha uns muros muito bem fortificados. Babilônia tinha um estoque de comida que poderia perdurar anos e mais anos. Mas não só muita comida, Babilônia também tinha muita água. Porque a fortaleza da Babilônia havia sido construída sobre o rio Eufrates. O rio Eufrates percorria pelo centro da cidade de Babilônia. Então, Babilônia era praticamente um império intransponível, invencível. Parecia que ninguém conseguiria vencer ou derrotar Babilônia de nenhuma maneira. E aí, nós precisamos entender uma coisa. O poder e o domínio, muitas vezes, ele vem associado da arrogância e da soberba. Quando se tem muito domínio, quando se tem muito poder, o ser humano começa a se achar demais. Ele começa a ficar soberbo e arrogante. Entende que pode e que consegue todas as coisas. Começa a achar que é invencível. Começa a achar que a sua fortaleza e a sua cidade é intransponível. E assim era a Babilônia. E isso não foi diferente com o rei Nabucodonosor. Na compreensão de Nabucodonosor, e Nabucodonosor entendia que ele havia estabelecido o maior reino do mundo até o presente momento. A mais majestosa e gloriosa nação, o império mais fortificado que já havia existido. E Nabucodonosor se vangloriava desse feito. Ele começou a achar que era pelo seu poder, pela sua força, que tudo isso havia acontecido. E aí eu convido você a capítulo 4 de Daniel, versículo 30. Daniel, capítulo 4, versículo 30. Falou o rei e disse: não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Você percebe que Nabucodonosor está atribuindo a si um poder e uma grandeza que não pertencia a ele. Nabucodonosor está usufruindo de uma glória que não lhe era devida. Essa era a condição de Nabucodonosor naquele momento. Um cidadão extremamente arrogante e soberbo. E o poder e o domínio desenvolveu essa arrogância e essa altivez no coração de Nabucodonosor. Mas tudo aquilo que Nabucodonosor havia conquistado não era pelo seu poder, não era pela sua força,
E a gente consegue comprovar isso? Daniel capítulo 5. Daniel 5, você lê comigo aqui o verso 18. Ó Rei, Deus, o Altíssimo, deu a Nabucodonosor teu pai o reino e grandeza, glória e majestade. Quem havia permitido a Nabucodonosor ter todo aquele domínio, todo aquele poder, toda aquela grandeza? Quem havia permitido? Deus. Deus havia confiado a ele todo aquele poder, toda aquela majestade. Mas aí, infelizmente, Nabucodonosor começou a achar que era dele, que era por ele e por causa dele. E aqui é um triste mal do ser humano. Nabucodonosor estava possuído pela característica satânica da soberba e da arrogância. É o meu poder, é para minha glória, é para minha majestade. Sou eu quem edifiquei, e edifiquei para minha glória, para a glória da minha majestade. Assim estava Nabucodonosor. Só que, irmãos, a glória, o poder e a honra só pertencem a um, ao Deus Todo-Poderoso. E Nabucodonosor precisava entender muito bem isso. E aí Nabucodonosor teve um sonho no capítulo 4. Um sonho de uma árvore que cresce até os céus. Uma árvore frondosa, bonita. Uma árvore que as folhagens é morada dos pássaros e abrigo dos animais terrestres. Mas que essa árvore deveria ser cortada e lançada ao campo para as ervas e ser molhada pelo orvalho. E aí então Nabucodonosor foi consultar Daniel. E ali Deus estava dando um sonho profético para Nabucodonosor. Para mostrar para Nabucodonosor a sua queda, por consequência de sua soberba. E nós encontramos isso em Daniel 5, verso 20. Veja o que diz aí Daniel 5, verso 20. Quando, porém, o seu coração se elevou e o seu espírito se tornou soberbo e arrogante, foi derribado do seu trono real e passou dele a sua glória. No momento em que Nabucodonosor começou a cogitar em seu coração que era por causa dele que ele tinha todo aquele domínio, toda aquela glória, aquela majestade de Babilônia, Deus disse assim: Nabucodonosor, agora chegou. E aí, Nabucodonosor, nós conhecemos a interpretação do sonho profético, Nabucodonosor se tornaria semelhante a um animal. Foi comer capim como animal. Foi ser molhado pelo orvalho do campo, até que se passasse 7 anos. Naquele momento, o que estava provocando a ruína e o desastre de Nabucodonosor? A sua soberba e a sua arrogância. E aí, depois que ele passou por isso, viver como animal, comer capim, passar 7 anos sendo molhado pelo orvalho do campo, ele compreendeu uma coisa. Daniel capítulo 4, versículo 37. Daniel 4, 37, último versículo. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Nabucodonosor entendeu claramente que o poder, a honra, a glória, a majestade e a grandeza só pertence a Deus. E que a soberba leva à ruína.
Nabucodonosor, irmãos, entendeu as palavras do versículo 26 do capítulo 4. Capítulo 4, verso 26. Quanto ao que foi dito, que se deixasse a cepa da árvore com as suas raízes, o teu reino tornará a ser teu, depois que tiveres conhecido que o céu domina. Nabucodonosor, você precisa entender que independente de qualquer coisa, independente de qual seja a circunstância, ainda é o céu que domina. E Nabucodonosor precisava muito bem entender isso. O céu é que domina, e ele entendeu. Nabucodonosor aprendeu a lição. Embora tenha demorado muito tempo para que isso acontecesse, ele aprendeu essa lição. Só que isso não aconteceu com o seu neto, Belsazar. E Belsazar tomou 3 atitudes desastrosas, que estão registradas no capítulo 5 de Daniel. E aí nós vamos acompanhar que atitudes foram essas. No capítulo 5, do verso 18 até o verso 21, Daniel está relembrando para Belsazar o que aconteceu, a experiência que foi vivida por Nabucodonosor. Então ele contou, ele relembrou o que aconteceu. E aí no verso 22, veja as palavras de Daniel para Belsazar. Tu, Belsazar, que és seu filho, ou da mesma descendência, né? Não humilhaste o teu coração, ainda que sabias de tudo isso. Daniel estava dizendo para Belsazar, Belsazar, você conhece, você sabe tudo o que passou Nabucodonosor, e mesmo diante de todo esse testemunho, você não se humilhou diante de Deus. Você não está reconhecendo quem você é, o quão pequeno que você é diante da grandeza desse Deus Todo-Poderoso. Então, qual é a primeira atitude desastrosa de Belsazar? Ele ignorou a experiência que foi vivida pelo seu avô. Ele não quis saber. Talvez ele pensou assim, não, ele é ele, eu sou eu. E eu quero fazer do meu jeito. Ignorou aquilo que o seu avô havia passado. A experiência vivenciada por ele. Essa foi a primeira atitude desastrosa desse homem. A segunda, no versículo 23. E te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti. E tu e os teus grandes, e as tuas mulheres, e as tuas concubinas, bebestes vinho neles. Além disso, destes louvores ao Deus de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não vem, que não ouve e que não sabe. A segunda atitude desastrosa de Belsazar. Em Daniel capítulo 1, verso 2, é dito que, junto com aqueles que vieram cativos de Judá, Nabucodonosor mandou que viesse todos os utensílios do templo que ficava em Jerusalém. Do templo onde se praticava a adoração ao Deus Criador e mantenedor de todas as coisas. E aí esses utensílios estavam em Babilônia. Mas aí, em um dado momento, Belsazar pensou assim, vamos pegar esses utensílios aí e vamos aqui dar um banquete pagão. Naquele momento, Belsazar estava não apenas praticando idolatria, não apenas profanando os utensílios sagrados do templo do Senhor, mas ele estava se colocando em aberta rebeldia, se levantando contra Deus. Estava dizendo, esse Deus não pode nada, nós podemos esnobá-lo, porque nós estamos aqui com os utensílios do seu templo e usando aqui no nosso banquete pagão e adorando a deuses falsos. E é interessante porque é mencionado por Daniel 6 tipos de materiais que era usado para fazer ídolos naquele tempo.
ouro, prata, bronze, ferro, madeira e pedra. Imagina o tanto que Babilônia era pagã. Dos 6 tipos possíveis de se fazerem materiais pagãos, de se fazerem ídolos, Babilônia tinha ídolos de todos esses materiais. Babilônia estava imergida no paganismo, imergida na idolatria, na adoração a falsos deuses. O segundo erro desastroso de Belsazar: se levantou contra Deus, profanou os seus utensílios em um banquete pagão e escolheu a adoração a deuses falsos. Arrogância, soberba. Terceira atitude desastrosa dele, final do verso 23. Depois que ele fala aí de que não ouve, que não vê, que não sabe. Mas a Deus, em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a Ele não glorificastes. Belsazar escolheu não dar glória àquele que tinha o controle da sua vida e dos seus caminhos. Pelo contrário, escolheu transferir essa glória para outros deuses, para outras imagens, para outras entidades. Não glorificou aquele que tinha o controle de sua vida e o domínio dos seus caminhos. Será que isso acontece com você? Será que você tem escolhido negligenciar a glorificação àquele que é o único merecedor de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor? E no lugar dele você coloca tantas outras coisas, tantos outros deuses, tantas outras entidades, com a sua arrogância, com a sua prepotência, semelhante a Belsazar. Não quero saber desse Deus. Eu estou aqui esnobando ele. Onde estão os utensílios do templo de sua casa? Está aqui, nós estamos nos banqueteando, nos confraternizando, na nossa orgia. E nós estamos zombando desse Deus. Mas irmãos, tenha certeza de uma coisa em nome de Jesus. Toda arrogância, toda altivez que se levanta contra esse Deus, um dia a conta chega. E nós vamos ver aqui que na mesma parede do paganismo, da idolatria, da orgia, da arrogância, foi pintada a sentença daquele reinado. O reinado mais poderoso do mundo, o reinado que parecia intransponível, invencível, recebeu a sentença na parede. Daniel 5, a partir do verso 25. Esta, pois, é a escritura que se traçou: Mene, Mene, Tekel e Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado fostes na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Irmãos, a sentença chegou. No mesmo lugar que estava a arrogância, a idolatria e a adoração a falsos deuses, chegou também a sentença. Ô Belsazar, teu reino foi pesado e foi achado em falta, e ele será dividido e dado aos persas. Chegou a sentença. E é por isso que o sábio vai escrever. Não fecha. E nós vamos aqui a Provérbios. Veja o que diz aí Provérbios. Provérbios capítulo 16. Provérbios capítulo 16. Provérbios 16, verso 18. Provérbios 16, verso 18. Diz o sábio Salomão: a soberba precede a ruína, e a altivez ou arrogância do espírito a queda.
A arrogância e a soberba precede a ruína e a queda. Na noite do ano de 539 a.C., por causa da arrogância daquele império, estava caindo por terra o mais poderoso, o mais majestoso, o mais glorioso e fortificado império que o mundo já havia visto até aquele presente momento. Estava caindo por terra. A arrogância os levou à ruína. Babilônia nos ensina 3 lições. A primeira lição: independente de época, seja quem for o reino dominante do mundo, o céu ainda está no controle de todas as coisas. É o céu quem domina. Essa é a primeira lição. A segunda lição: a arrogância e a altivez parece até que vai prevalecer, mas uma hora a conta chega. E quando a conta chega, a ruína é certa. E a terceira lição que podemos aprender diante da história de Babilônia, registrada nos capítulos 4 e 5 de Daniel. E aí eu convido vocês ao último texto bíblico dessa noite. Provérbios capítulo 15. Provérbios capítulo 15, a gente lê o último texto bíblico dessa noite. Provérbios capítulo 15, último verso, verso 33. Provérbios 15, 33. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria. E eu gosto muito dessa frase aí, que o sábio termina o verso. E a humildade precede a honra. Assim como a soberba e a altivez precede a queda e a ruína, a humildade precede a honra. Não adianta, irmãos. A maior grandeza de um homem é reconhecido em sua humildade. E por isso que Jesus se fez grande. E a Bíblia diz que ele veio, assumiu a forma de servo, e foi até o final, e suportou uma morte de cruz. Esse é o maior ato de humildade que a humanidade já testemunhou. Um Deus que se faz homem, se humilha e vai até a cruz, em um ato de humildade, para salvar a vida dos seus filhos. E por isso que Jesus, Ele é o nosso honrado Senhor. Nunca se esqueça, a arrogância e a altivez precede a ruína e a queda, porém a humildade precede a honra. E a verdadeira grandeza de um homem é reconhecida em sua humildade. Babilônia, naquele dia, foi vencida. O historiador Heródoto disse que, enquanto estava acontecendo aquela festa pagã, enquanto Belsazar estava zombando de Deus, se levantando contra Deus, em sua aberta arrogância e altivez, os medos e os persas desviaram o curso do rio Eufrates e entraram pelo leito do rio seco e dominaram a cidade de Babilônia. Aquela que parecia intransponível, invencível, mas que caiu pela sua arrogância. Belsazar não entendeu que é o céu que domina. E é isso, meus irmãos, que nós precisamos entender nessa noite. Nós não adianta, não precisamos ser arrogantes e soberbos. Precisamos entender que é o céu que domina. E nunca se esqueça, a humildade precede a honra. Vamos ouvir mais uma canção que
que preparará o nosso coração para a oração final. Se Deus disser não, eu aceito. Se Deus disser sim, pra mim tá perfeito. Se Deus não responder, eu vou entender que mesmo em silêncio jamais me deixou só. Aprendi que não existe dor sem propósito, que tudo tem um tempo debaixo dos céus. Deus quem fez a promessa, Ele quem vai cumprir. Minha ansiedade toda eu depositei em Ti. Se Deus disser não, eu aceito. Se Deus disser sim, pra mim tá perfeito. Se Deus não responder, eu vou entender que mesmo em silêncio jamais me deixou só. Se Deus disser não, eu aceito. Se Deus disser sim, pra mim tá perfeito. Se Deus não responder, eu vou entender que mesmo em silêncio jamais me deixou só. Eu aprendi que não existe dor sem propósito, que tudo tem um tempo debaixo dos céus. Deus quem fez a promessa, Ele quem vai cumprir. Minha ansiedade toda eu depositei em Ti. Se Deus disser não, eu aceito. Se Deus disser sim, pra mim tá perfeito. Se Deus não responder, eu vou entender que mesmo em silêncio jamais me deixou só. Se Deus disser não, eu aceito. Se Deus disser sim, pra mim tá perfeito. Se Deus não responder, eu vou entender que mesmo em silêncio jamais me deixou só. Se Deus disser não, eu aceito. Se Deus disser sim, pra mim tá perfeito. Se Deus não responder, eu vou entender que mesmo em silêncio jamais me deixou só. Se Deus disser não, eu aceito. Se Deus disser sim, pra mim tá perfeito.
Se Deus não responder, eu vou entender que mesmo em silêncio jamais me deixou só. Amém. Muito obrigado, Ana Rízia, pela canção, porque ela expressa um coração humilde, que reconhece que o céu domina e entende que Deus tem sempre o melhor. Vamos orar? Querido Deus e amado Pai, louvado seja o Teu nome. Nós entendemos nessa noite, Pai, que a arrogância e a soberba não levam a lugar nenhum. Melhor dizendo, leva sim a ruína e a queda. E nós aprendemos que o que importa é sermos humildes. É entendermos que, a despeito de qualquer coisa, de qualquer situação, é o céu quem domina. E nós queremos colocar as nossas vidas em Tuas mãos nessa noite e clamar a Ti em nome de Jesus, que o Senhor tenha o controle da nossa vida e dos nossos caminhos. Nos leve para os nossos lares com essa certeza de que a humildade precede a honra. E nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde.